Gostaria que meu relato fosse publicado de forma anônima. Peço que, se possível, troque o nome das pessoas, embora eu vá compartilhar com você os nomes reais. Cresci no sítio dos meus avós no estado de Minas Gerais. Como devem saber, nesses lugares sempre tem lendas e histórias de terror que as pessoas muitas vezes inventam para assustar as crianças ou simplesmente para se entreter. Mas acredite, isto é mais do que apenas uma história para passar o tempo. Veja, quando eu tinha apenas 1 ano, meus pais sofreram um acidente grave de moto. Enquanto se recuperavam, fiquei aos cuidados dos meus avós maternos. Eles foram uma parte fundamental da minha infância e sempre vou agradecer tudo o que fizeram por mim e minha família. Para informá-los, ao lado da casa dos meus avós havia um curral onde eu brincava todos os dias. O curral fica na rua principal e, segundo contam, esse caminho pertencia antes a um fazendeiro muito rico que era dono de toda a terra, onde acabou se formando nossa comunidade. No final da rua havia uma lápide mas muito antiga, não era uma sepultura como as que costumamos usar hoje em dia, era feita de terra vermelha. Estava tão velha que já não se podia mais ver o nome e nem a data de morte da pessoa que estava enterrada ali. Minha avó me contou que há 30 anos, quando fizeram a rua, levaram todas as outras, mas ninguém se atreveu a levar aquela. Por lá tínhamos muito respeito pelos mortos. Preferimos não nos meter com eles e simplesmente deixá-los descansar em paz. Por muito tempo ninguém deu importância à lápide, até que meu avô chamou seus amigos e pediu que o ajudassem a construir uma cerca para proteger sua propriedade. E sem pensar, eles moveram a lápide do lugar para que não atrapalhasse durante a construção. Naquela época minha mãe compartilhou um quarto com Carolina, sua irmã mais nova. Minha mãe sempre teve muito medo do paranormal, ao contrário da minha tia, que é a pessoa mais durona que conheço. Parece até um homem. Ela era uma criança muito curiosa, gostava de olhar pela janela à noite, parecia que sempre estava procurando algo na escuridão. Assim ela começou a ver uma mulher muito alta que sempre se vestia de preto, além de ter o cabelo tão longo que podia usá-lo como um tipo de véu para cobrir o rosto. À noite essa mulher entrava na casa, atravessava a cozinha e ia direto para o último quarto, que estava vazio. Esse quarto tinha pertencido ao meu tio antes dele ir trabalhar no Paraná, e aqui, ao chegar a esta parte da história, acho que devo compartilhar exatamente como minha mãe me contou, com suas próprias palavras, para ser mais fiel à história. Uma noite acordei para ir ao banheiro. Como tinha que sair para chegar até lá, procurei Carolina, minha irmã, para pedir que me acompanhasse. Ela não estava no quarto. Demorei para meus olhos se acostumarem à escuridão, e a vi caminhando pela fresta da porta. Então perguntei o que ela está fazendo. Esperando a senhora, respondeu ela. Naquela época minha irmã era menina que não parava, e o que começava. Quando se deitou ao meu lado, ouvimos alguém caminhando bem na frente da nossa porta. Eu estava tão assustada que tive que abraçá-la para me acalmar. Mas ela estava completamente tranquila, como se nada estivesse acontecendo. Pela manhã comecei a tampar as janelas e a cobrir os buracos que havia na porta. Não queria que minha irmã tivesse esse tipo de contato, e muito menos que normalizasse a presença de seres paranormais em nossas vidas. Tentei convencê-la de que isso era o melhor, mas ela ficou muito brava comigo quando me viu tampar esses buracos. Você não está com medo? Perguntou ela, mostrando um sorriso que achei meio macabro. Eu respondi que sim. Desde que a lápide está no curral, ela vem todas as noites, disse minha irmã. Eu não queria saber mais nada, não entendia como uma menina de 7 anos podia falar desses assuntos com tanta facilidade, muito menos sabia porque ela ficava tão curiosa com aquela mulher. Carolina não tinha medo, ela não parava de sorrir. Estava fascinada, até zombava do medo que eu claramente sentia. Ela também pode me ver e sabe que a estou olhando, disse ela. Eu sei, porque ela sempre cobre o rosto com o cabelo quando me vê, porque não quer me mostrar o rosto. Passou muito tempo desde esse incidente. Minha mãe e minha tia Carolina cresceram e seguiram suas vidas durante esses anos. Meu avô e vários de seus amigos morreram pouco a pouco. Eu tinha 5 ou 6 anos quando meu avô lamentavelmente faleceu. Foi um golpe muito duro para mim. Eu estava muito acostumada à sua presença na minha vida. Ele era um homem muito querido e respeitado pelas pessoas da nossa área. Constantemente fazia serviços de graça para os mais necessitados. Juro que nunca vi tanta gente reunida como no seu funeral. A casa estava completamente cheia. Algumas pessoas que foram nos dar os pêsames tiveram que esperar na rua para nos ver. Também me doeu muito saber da morte de seus amigos, que eram homens bons e honrados e com quem eu também cresci. Ainda os lembro com muito carinho, quase como se fossem da família. Eu passava as tardes com meu avô, gostava de acompanhá-lo quando se reunia com seus melhores amigos. E lembro especialmente de Joaquim e Tetinha. Eu sempre chamei Joaquim de tio, embora não fosse meu parente de sangue. Para mim ele sem dúvida fazia parte da família, nós gostávamos muito dele. Tetinha era mais calado e distante das pessoas, mas era um bom homem.
e eu também o admirava principalmente pelos brinquedos de madeira que fabricava. Depois de casar, minha tia Carolina voltou a viver com minha avó para ser cuidada por ela durante sua gravidez. Ela ficou no quarto do meu tio, que ainda vivia no Paraná. Minha tia me conta que uma tarde depois do almoço minha avó e o marido dela saíram para colocar os animais no curral para evitar que acontecesse algo durante a noite. Eram apenas 6 da tarde, mas já estava completamente escuro. Como ela havia acabado de dar à luz, não podia fazer muito esforço, então ficou para discar. Diz que viu na janela o que achou ser uma pessoa que facilmente media mais de 2 metros, muito robusta. A primeira coisa que pensou foi em proteger o bebê. Naquele momento minha tia esqueceu que tinha que repousar e correu para buscá-lo. Do outro lado da porta ouvia-se a respiração pesada dessa pessoa, desse ser que estava lá fora. Havia algo selvagem, algo animal nos ruídos que fazia sua respiração. Era semelhante ao som que fazem os cavalos quando se agitam. Quando minha tia olhou por debaixo da porta, percebeu que aquilo definitivamente não era um ser humano. Tinha pés deformados. Além de serem do tamanho da pata de um boi ou de um cavalo, parecia que era uma besta e só se pode descrevê-la assim. Estava se alimentando do seu medo. Minha tia começou a gritar para minha avó com todas as suas forças. Implorou que voltasse, que não a deixasse sozinha com seu bebê naquele momento. Já não se podia ouvir nada além dos sons que o animal fazia. O quarto se encheu com o rugido desse demônio. Alguns segundos depois ouviu-se ao longe a voz da minha avó. Ela estava voltando com o marido da minha tia e ambos pareciam muito tranquilos. De repente essa coisa se afastou para retornar de onde parecia ter saído. O marido da minha tia percebeu imediatamente que algo não estava certo e ela, muito assustada, perguntou se não tinham visto a besta. Eles se esforçaram para entendê-la, para fazer algum sentido das aparentes loucuras que ela parecia estar dizendo, mas não conseguiram, não entendiam sobre o que ela estava falando. Nesse momento minha tia começou a chorar e minha família acreditou nela, pois sempre tivemos uma sensibilidade para o paranormal. Especialmente minha tia. Minha avó, que é uma mulher muito religiosa e católica, disse que aquele demônio provavelmente estava atrás do bebê, que na época não estava batizado. Segundo minha avó, esses seres sempre procuram almas fáceis como as crianças não batizadas. Depois que batizaram meu primo, tudo se acalmou por um tempo. Claro, na casa continuavam havendo manifestações e percebia-se a presença de espíritos. Às vezes ouvíamos ruídos e algumas vozes, mas nada tão grave como o que aconteceu com minha tia naquela noite. Uma noite com outras pessoas, enquanto todos jogavam truco sobre as pedras e os escombros, Tetinha se sentou sobre a lápide de terra vermelha. Como estava perdendo meu avô e meu tio Joaquim, começaram a provocá-lo, zombando dele até que esgotaram sua paciência. Só me resta esses mortos para me dar sorte, disse Tetinha. Sem saber realmente o que estava pedindo, ele também começou a dizer alguns palavrões e me parece que até insultou as pessoas que estavam enterradas ali próximo, e como dizem, o peixe morre pela boca. Naquele momento começou a fazer um frio tão intenso que decidiram ir embora. A partir daqui quero relatar da perspectiva de Tetinha tal como foi me contado. Ainda me lembro de quando estava voltando para casa, meu compadre pegou seu caminho e eu fui sozinho em silêncio quando percebi que alguém estava me seguindo. Ouvi passos atrás de mim e pelo som parecia ser uma pessoa muito pequena. Naquele momento pensava que se devia temer apenas os vivos, não os mortos, então coloquei a mão no meu antigo revólver. Mais seguro, comecei a procurar por todos os lados, mas não havia ninguém, parecia que eu estava sozinho. A primeira coisa que pensei foi na mulher da lápide. O medo aumentava a cada passo que eu dava. Quando cheguei em casa, fui direto para o quarto que compartilhava com minha esposa e me deitei e tentei esquecer o que tinha sentido. Só me restava tentar esquecer. Na manhã seguinte me levantei antes de amanhecer para dar comida aos cavalos. Fui buscar o alimento que tinha no celeiro. Enquanto carregava, ouvi o choro de uma mulher. Ao lado da minha casa morava uma senhora já idosa e eu nunca gostei de me meter no que não é da minha conta. Mas lembrei que ela estava sozinha e imaginei que algo tivesse acontecido com ela durante a noite. Olhei pela porta da rua para ver se ela estava bem, mas não vi nada, nem a encontrei em casa. Quando fui buscar mais alimento para meus cavalos, voltei a ouvir aquele choro. Mas desta vez o som vinha dos currais em frente ao lago. Fiz o sinal da cruz antes de continuar trabalhando, e enquanto levava o último fardo de pasto para os cavalos, ouvi um chapinhar como se alguém estivesse nadando. Eram 5 da manhã, a água deveria estar trincando. Naquele momento, apesar do medo, a curiosidade me matava. Entrei no estábulo e através de uma pequena janela procurei, mas não vi ninguém. Antes de sair do estábulo ouvi o choro, mas desta vez disse meu nome. Foi o pior que senti até aquele momento. Saí correndo para me trancar em casa.
Como o lago ficava em frente, não pude evitar olhar para ver o que estava acontecendo. Vi uma senhora vestida completamente de preto com cabelo escuro sentada olhando para a água. Durante alguns minutos não consegui me mexer, fiquei congelado, só podia olhar para ela, que começou a se elevar até ficar uns 2 metros do chão. Então ouvi sua voz, uma voz aterrorizante, demoníaca, que disse: venha para mim. Seu rosto era o de um demônio, a pele pálida e acinzentada. Os olhos completamente negros e os dentes pareciam estar saindo da boca, como se ela não estivesse lá, e então ela veio em minha direção. Aquela coisa quis se jogar sobre mim. Foi tão rápido que mal tive tempo de me mover. Corri o mais rápido que pude até chegar ao meu quarto, fechando a porta com um estrondo que acabou acordando minha pobre esposa naquele momento. Não tenho vergonha de dizer que estava tremendo. Deitei ao lado dela e ela só perguntou o que estava acontecendo. Pedi que não falasse alto. Era incapaz de contar tudo o que tinha visto, só pude dizer uma coisa: há algo atrás da porta, mulher. O que está lá é o diabo. Quando disse essa última palavra, começamos a ouvir como cigarras a arranharem a madeira da porta. Minha esposa também ouviu o som daquela coisa, o que pelo menos me mostrou que não estava ficando louco. Durante 1 ou 2 minutos ouvimos risos. O que estava lá fora ria de nós até que decidiu ir embora. Não quisemos arriscar e ficamos trancados por horas. Só saímos do quarto depois das 9 da manhã. No mesmo dia fui procurar o padre na cidade e ele abençoou a casa e minha família, além de fazer uma espécie de exorcismo. Não sei como explicar essa parte, mas foi isso que ele me disse. Quando meu avô percebeu que eu estava ouvindo a história de Tetinha, ele me repreendeu e pediu que eu fosse embora, dizendo que aquelas eram conversas para adultos. Eu não pensei muito na história dele até que minha irmã começou a ter pesadelos, com uma mulher vestida completamente de preto. Também nos sonhos dela essa mulher a seguia pelas ruas, desesperada para alcançá-la. Minha irmã sempre foi muito dedicada na escola. Uma noite, enquanto fazia o dever de casa, ela ouviu um choro distante, a uns 50 metros de distância, e seu corpo inteiro se paralisou. Ela ainda não conseguia se mexer, quando ouviu novamente aquele choro, mas cada vez mais perto. Minha irmã conta que o quarto começou a escurecer e até ficou frio, apesar de estarmos em tempos de muito calor. A primeira coisa que pensou foi que se tratava da mulher que aparecia em seus sonhos, então ela foi até o quarto da minha mãe para nos acordar. Naquela noite eu havia dormido com minha mãe. Minha irmã estava completamente pálida e nos perguntou se tínhamos ouvido os choros e gritos daquela mulher. Mas dissemos que não, ambos tínhamos o sono muito leve, mas de verdade não havíamos ouvido nada. Segundo minha irmã, os gritos eram tão altos que faziam as janelas tremerem. Minha mãe acreditou nela, pois, como disse, minha família sempre esteve em contato com o paranormal. No dia seguinte fomos à igreja. O padre nos perguntou se conhecíamos o Sr. Ataí e o Sr. Edson Tetinha. Ele era novo na cidade e não sabia que o Ataí era nosso avô. Há algo em você, moça, e eu preciso te dizer. Você tem o dom de ver e ouvir seres que não são terrenos, disse ele a minha irmã. Devo te advertir que graças a isso você pode se comunicar com anjos e com seres divinos. Também até mesmo com o que as pessoas entendem como demônios. Ficamos em silêncio, simplesmente não sabíamos o que dizer. O que você me contou já aconteceu com outra pessoa? O Sr. Edom, amigo do seu avô, também esteve frente a frente com essa mulher. Ela é um ser bastante forte e muito parece que só anda à noite. Era tudo que se sabia sobre essa mulher. O sacerdote ficou em silêncio por alguns momentos antes de nos dizer que não estava capacitado para intervir por minha família. Ele apenas nos deu a bênção e nos desejou o melhor. Pode-se dizer que a casa ficou em paz por alguns dias. Mas aquilo que nos perseguia se tornou mais forte, sua presença ficava cada vez mais próxima. Eu comecei a acordar no meio da madrugada. Assim que abria os olhos, via um homem parado perto da minha cama, a poucos centímetros de mim. Ele sempre usava um chapéu, como os homens que trabalham no campo. Também via uma menina pequena e minha irmã voltou a ter pesadelos com a mulher de preto. Uma noite ela ficou lendo até muito tarde. Eram quase meia-noite. Ela se levantou para tomar um pouco de ar. A casa dos meus pais fica quase próxima ao lago. Assim que abriu as cortinas, sentiu um medo tão forte que a paralisou. Naquele momento pode ver a senhora que aparecia em seus sonhos, assim como Tetinha. Minha irmã testemunhou o corpo da mulher se elevar lentamente. Quanto mais ela se elevava, mais próximo ficava o som da sua risada. A mulher começou a balbuciar coisas estranhas que estavam em uma língua desconhecida. Minha irmã conseguiu entender apenas uma frase: vou levar um. Ela correu para o meu quarto para se certificar de que eu estava bem, e assim que a vi, soube que algo ruim havia acontecido com ela. Minha mãe já não sabia mais o que fazer. Ela não tinha ideia de como nos proteger de tantas aparições. Além disso, o padre disse que não podia fazer mais nada por nós. Um par de dias depois fui acordada pela voz de uma mulher chamando meu nome.
A princípio pensei que era minha mãe me apressando porque estava atrasado para a escola. Levantei e vi que ainda estava escuro, olhei o relógio e eram 3 da manhã. Naquele momento pensei que tudo havia sido um sonho. Então voltei para a cama e tentei dormir novamente, mas não consegui. Voltei a ouvir alguém gritando meu nome, mas desta vez o som vinha de dentro do meu quarto. Me sentei na beira da cama e acendi a luz para procurar, não pude vê-la. Não a vi, graças a Deus. Mas quando voltei para a cama ela voltou a me chamar, no total pronunciou meu nome umas 7 vezes. E da última vez sua voz soou muito perto, como se estivesse ao meu lado. Levantei da cama e fui buscar um copo d'água na cozinha. No dia seguinte contei à minha família o que havia acontecido. Minha irmã me lembrou de tudo que o padre havia nos dito. Perguntei se uma alma realmente poderia chamar pelo seu nome ou se isso só poderia ser feito por anjos ou demônios. Minha mãe disse que estávamos loucos e nos proibiu de continuar falando sobre esses assuntos. Ela disse que para nos acalmar iríamos procurar o padre para que ele viesse abençoar a casa. Depois de fazer isso, o padre pediu para falar conosco. Ela parece querer alguma coisa. Ele disse: não sei exatamente o que, mas está aqui para buscar. Eu posso sentir. Não vai parar até conseguir por um tempo. Não soubemos mais nada sobre essa senhora, pensamos que tudo havia acabado, mas infelizmente ela sempre voltava. Minha irmã e eu acabamos nos mudando para a casa do nosso tio. Tentamos esquecer o que havia acontecido com aquela mulher. Nunca mais a vimos, mas nunca deixamos de experimentar eventos paranormais em nossas vidas. Há alguns anos tia Carolina engravidou novamente, decidiu passar ali vários dias e o parto na casa da avó para não ficar sozinha. Depois que a tia deu à luz, minha avó veio nos visitar. Minha tia ficou no sítio cuidando do meu bisavô, que atualmente tem quase 100 anos e precisa de muitos cuidados. Naquele momento meu primo tinha apenas 2 ou 3 meses. Ainda não havia sido batizado. Uma noite minha tia foi acordada pelo latido dos cães. Ela tentou voltar a dormir pensando que era normal, mas não conseguiu. Ficou acordada por um bom tempo, logo voltou a ouvir os cães que pareciam cada vez mais irritados. Parecia que estavam perseguindo alguém ou algo. Chegou na casinha e os cães pararam de latir. Então minha tia ouviu como se um animal estivesse escalando, suas garras arranhavam as paredes. Aquilo subiu lentamente até o telhado. Lá parecia se juntar a vozes de mulheres que riam de forma aterrorizante. Entre as risadas minha tia conseguiu reconhecer uma voz, que dizia: vim por ele, disse ela. Estava falando sobre seu bebê. Era o mesmo demônio que anos atrás havia tentado levar Patrícia, sua filha mais velha. Aquela coisa começou a zombar dela. Ele aproveitava a dor que causava em minha tia, e se alimentava do medo. Na janela ela viu uma cabeça que a princípio parecia humana, mas aos poucos foi se transformando em um rosto demoníaco. Algo com olhos vermelhos, nariz de porco, dentes longos, e minha tia procurou a água benta que sempre mantinha perto dela. Enquanto estava lá, ela abriu a garrafa e aquele monstro rosnou de forma agressiva e desceu do telhado. Ela ouviu os cães perseguindo até que a besta se perdeu no canavial. Essa foi a última vez que seus olhos viram um demônio cara a cara. Felizmente nada mais aconteceu. Sendo honesto, eu acho que essa entidade ainda está lá, que não se foi completamente. Por enquanto a lápide ainda está na propriedade. Eu sinto que o demônio, ou o que quer que seja, ainda está firme na decisão de levar alguém da minha família, mas espero que nunca consiga. Se gostou, curta isso, nos ajuda a manter o canal, se inscreva e obrigado por assistir. Se você tem uma história, conte para nós, envie em nosso e-mail